Mercado e consumo, com Ayana Freitas. Ayana Freitas toda segunda-feira aqui no Band News Station falando das tendências do varejo pra gente. E hoje vamos conversar sobre os consumidores. Ô Ayana, será que de fato os consumidores estão escolhendo marcas mais sustentáveis? O que é que diz uma pesquisa sobre o assunto, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Roberta, bom dia, Fábio, os ouvintes do Band News Station. Pois é, né, a gente sempre fala que os consumidores, especialmente aqueles mais jovens, estão muito mais conscientes, estão muito mais antenados com o propósito, dão preferência às marcas que mostram e comprovam, de alguma maneira, que atuam com bastante força em questões relacionadas a meio ambiente, a impacto social, a governança, que é o tal do ESG, né? Agora, será que isso se vê realmente na prática? A gente tem uma pesquisa realizada pela Pinion, que é uma empresa que faz pesquisas de comportamento de consumidor, que mostra o seguinte, só 13,2% dos entrevistados nessa pesquisa dizem que priorizam, né, dão preferência para marcas sustentáveis na hora de comprar. O que eles levam em consideração, na verdade, na hora de comprar? E aí, comparando o percentual, isso chama mais atenção, né? Preço, obviamente, é o fator principal para 40,9%, 41% aí dos entrevistados. Qualidade, 35,9%. Indicação de amigos e conhecidos com 5,3%. E avaliações no Reclame Aqui, esse site que reúne aí reclamações, né? E comportamento também depois das reclamações, como as empresas reagem e tudo mais, 4,6%. Segundo essa pesquisa, entre os itens que os consumidores compram com mais frequência, como roupas, cosméticos, sapatos, as marcas sustentáveis foram as menos selecionadas por esses respondentes nessas categorias. Essa pesquisa mostra também uma diferença entre os perfis dos consumidores. E olha que curioso, né? Se a gente fala que produto sustentável, às vezes, é um anseio, mas é mais difícil de comprar porque é mais caro, pois a classe A é a que menos prioriza marcas sustentáveis. As classes B, D e E aparecem como aquelas mais engajadas com relação ao tema. E quando se fala em faixa etária, realmente a preocupação, pelo menos a falada, é maior entre pessoas de 18 e 24 anos, de 18 a 24 anos, e a faixa de 35 a 44 é aquela que aparece como a menos preocupada com esse assunto na hora da compra. É muito o que a gente já falou aqui algumas vezes, né, e essa pesquisa comprova, sustentabilidade geralmente está muito mais na fala do que na prática, né? É tipo o greenwashing das empresas, só que dos consumidores, né? Que a gente fala do greenwashing das empresas tentando maquiar ali para os produtos parecerem mais sustentáveis e tal, mais para ficar cool do que, de fato, para serem sustentáveis na prática. Mas são alguns pontos aí a serem observados também nesse tipo de pesquisa, né? Eu apresentei alguns fóruns aqui na Band News FM sobre ESG e as empresas estão se preparando e trabalham com essa perspectiva, sobretudo em relação ao público jovem. Não falo dessa pesquisa especificamente, mas as empresas trabalham com essa perspectiva de cada vez mais o público procurar empresas que apresentem produtos sustentáveis. Então, isso é bom, né? As empresas começam a se mexer e se preocupar em relação a isso. Fiquei espantado com esse dado que a Ayana trouxe, que a classe E é a que menos compra, porque a desculpa de que o produto é mais caro pode ser uma justificativa importante para quem não tem condições, e aí não dá para condenar, mas para quem tem... Nível financeiro não está atrelado ao nível de consciência, exatamente, né? Isso me surpreendeu. Agora, uma questão que eu tenho, Ayana, apresenta algum... traz algum histórico essa pesquisa, ou seja, tem alguma pesquisa anterior com números já apresentados que mostra que esse número aumentou, mesmo ainda sendo um percentual pequeno, ou a gente vai partir dessa pesquisa para, quem sabe, construir um histórico de dados para a gente observar se isso vem aumentando?
Dessa específica, e aí a gente teria que comparar pesquisa com pesquisa, né? Mesmos critérios, Sim, mesmo sem grupo dúvida. ali, focal e tudo mais. Essa é a primeira, enfim, que eles estão divulgando. Realmente acho que é possível fazer um histórico a partir daqui. O que a gente tem visto, geralmente, é um pouco o que essa pesquisa mostra, né? Em outras pesquisas, eu digo, dessa preocupação dita, falada, maior do consumidor, especialmente do mais jovem, como eu comentei, com relação a produtos sustentáveis, né? E essa pesquisa foi meio que conferir se, e mais uma vez, né, é a pesquisa, é o que as pessoas estão declarando, não é nem o que a gente está vendo elas comprarem, certo? Mais uma vez, depende da declaração das pessoas. Mesmo na declaração das pessoas, elas dizem que sim, se importam com sustentabilidade, mas outras coisas vêm na frente. Tem um aspecto interessante aqui, mais um aspecto interessante dessa pesquisa, que aí que ele mostra o seguinte: quando o critério de qualidade e preço são ali compatíveis, enfim, as empresas têm qualidade de produto ou preços parecidos, né, de produtos equivalentes, aí sim a sustentabilidade pode ser o diferencial. Um pouco mais de 36% dos entrevistados disseram que quando vem semelhanças nesses aspectos, né, de preço e qualidade dos produtos, sustentabilidade é um fator decisivo, quer dizer, o consumidor quer consumir de maneira mais consciente, mas leva ainda em consideração outros critérios antes de partir para o critério da sustentabilidade. Uma coisa curiosa também é que na hora de pesquisar uma marca, só 11,1% dizem que buscam por essa questão sustentável na própria busca, né? Se ela tem uma questão, uma ação social ali envolvida, se o produto é reciclado, é circular, se a gente está falando de economia circular, enfim, 11,1% fazem essa busca. Mas, quando a gente fala de outros critérios de busca, obviamente, todo mundo quer um produto de qualidade, comentários online são mais levados em conta, tempo de vida do produto, tudo isso aparece com muito mais força. E ainda falando da faixa etária de 35 e 44, que é aquela que menos considera, né, e diz que menos considera sustentabilidade no momento da compra, é a que mais pesquisa, ainda assim, sobre o tema quando vão pesquisar, aí, independentemente do momento, pesquisar sobre uma marca de maneira geral. 14% pesquisam, quer dizer, mas pesquisam, só que não na hora da compra, não decidem com relação a isso, né? O que eu achei legal dessa pesquisa é que ela vai justamente além, embora, como eu falei, uma coisa é você responder uma pesquisa, outra coisa é você estar lá na boca do caixa fazendo a compra, né? Isso a gente está falando aqui de declarações ainda assim das pessoas, né? Mas é interessante porque ela vai além das declarações que elas dão sobre a preocupação que elas têm, né? Com o meio ambiente, com sustentabilidade, enfim. Ela leva para uma questão mais prática mesmo. Tá bom, você se preocupa, mas na prática, isso interfere na sua decisão de compra? E aí a gente vê que para a maioria das pessoas isso ainda não interfere, não de forma decisiva, né? Pelo menos para a maioria. Faltam informações, né, nos produtos. Sem dúvida. Né, que são sustentáveis e por que são sustentáveis e atrelando a comportamento para os consumidores. Ficar procurando, buscando informações também não é fácil, né? Pois é. Tem algumas empresas, algumas empresas de varejo que estão investindo um pouco mais nesse tipo de informação, né? Às vezes você vê em etiqueta de roupa já essa informação, um próprio selo, né? Uma linha, uma coleção de moda, né? Especialmente em moda isso tem sido muito forte, até porque moda é um segmento que tem uma questão forte aí, né? A combater, quando a gente fala de descarte inapropriado e tudo mais. Então, a gente vê iniciativas até pontuais, eu diria, né? Grandes marcas, grandes redes varejistas fazem isso mais, claro. Tem algumas coisas, mas ainda de fato, acho que falta muita informação. Às vezes o cliente tem que ir atrás dessa informação. E quem é que vai, né? Quem é que vai pesquisar isso de fato na hora de comprar? Muito pouca gente, né? Isso tem que vir meio que para ele ali, para ele de repente decidir se aquilo é fator importante para a decisão de compra no fim das contas, né? A Ayana Freitas volta com a gente na próxima semana com outros assuntos importantes que rendem conversas aqui no Band News Station. Beijo, Ayana, boa semana. Beijos, boa semana e até. Valeu. Agora são